Olá pessoal, bem-vindos de novo ao podcast do Breaking My Limits. Espero que tenham mantido aqui todas as questões que querem sobre nós, toda a informação que temos disponibilizado. O podcast é mais uma das vias que nós temos para disponibilizar todo tipo de informação ligada ao fitness, especialmente ao desenvolvimento de força e hipertrofia e de recomposição corporal, ok? O episódio de hoje vai rondar mais à volta de a imagem corporal que nós temos hoje em dia, um bocadinho a ideia que vai acabar por ser um bocado nas capas de revista, que nós idealizamos um bocadinho quando vamos para o ginásio. E vamos falar um bocadinho sobre o impacto que este tem, de onde é que veio um bocadinho este conceito, quais são os prós que acabam por ter, mas também as partes negativas que tem, os cuidados que temos, ok? Hoje temos como nossa convidada a psicóloga Inês Vigário, que é da área de exercício e desporto. Inês, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu. E de seres aqui uma convidada que nós prezamos muito em ter. Esperemos que mais à frente voltes também a estar presente. E queremos aqui que comece um bocadinho só por te introduzires, fala um bocadinho do teu percurso, um bocadinho do teu background aqui na área de exercício, desporto, como é que te entraste aqui um bocadinho na área também da psicologia. Ok, muito bem. Ora então, olá a todos, muito obrigada mais uma vez por este convite e é sempre um grande desafio poder estar a trabalhar com vocês e de falar destas temáticas que são tão importantes na atualidade. Bom, quem é que eu sou? Eu sou psicóloga de base, sou licenciada pela Universidade de Évora e como houve aqui uma grande identificação com o contexto do desporto, eu decidi seguir a minha especialização nesta mesma área aplicada da psicologia e progredi ao nível do mestrado e o doutoramento também, embora ainda não esteja terminado, isto é só um pequeno à parte. Eu tentei entrar então nesta área de especialidade de um ponto de vista académico. De um ponto de vista profissional, eu sou psicóloga do desporto, do exercício e da performance. O grosso da minha ação, de há 9 anos a esta parte, tem sido o contexto desportivo, nomeadamente o trabalho com treinadores e atletas, quer pertencentes à formação desportiva, quer em termos de alto rendimento. Tenho feito muito trabalho em termos de consultoria mais privada, para que possa potenciar a performance dos atletas, dos treinadores, nomeadamente em treino, mas também em competição, e muitas das vezes apontamos para aqui, para a preparação de grandes competições, Jogos Olímpicos, Campeonato do Mundo, Campeonato da Europa, e depois também acabo por integrar, tenho a felicidade de integrar alguns staffs técnicos de clubes que têm sido curiosos face à figura do psicólogo do desporto e têm a tempo parcial integrado os meus serviços. Eu tenho aqui um background de estadia em vários clubes, natação, judo, futebol, futsal, mas os últimos clubes, os últimos projetos nos quais eu me tenho demorado mais é a patinagem artística sobre rodas, como também uma academia de voleibol de praia, ambos os clubes na cidade de Setúbal. À parte disto, sou formadora nas temáticas da psicologia do desporto e também na psicologia do exercício. Aqui o desafio surgiu com a empresa Fitness Academy, onde colaboro desde o ano 2018 e sou responsável em Setúbal e em Lisboa pelo módulo da psicologia do exercício, e onde também abordamos estas questões da imagem corporal e do exercício. E depois também, em algum tempo livre que tenho e mediante a chegada de alguns casos, trabalho também ao nível clínico, com adolescentes e adultos, no sentido da otimização do desenvolvimento pessoal. Portanto, este é aqui um bocadinho do meu percurso. Nestes últimos anos, eu tenho mais ativamente tentado entrar na área da psicologia do exercício, porque de facto o enquadramento tem valorizado muito a área do fitness. As pessoas começam cada vez mais a aceder ao ginásio, a fazer disto um hábito na sua vida, e portanto também conseguimos chegar aqui e tentar perceber como poderemos assessorar os praticantes, os instrutores, quem integra este staff dos ginásios para providenciar os melhores serviços e também termos a possibilidade de alcançar os melhores resultados, não é? Portanto, neste momento eu estou a entrar aqui e o mais recente projeto é a minha integração num estúdio de Pilates, que era para abrir no início deste ano, mas com o confinamento tivemos que adiar a data de abertura, mas vou funcionar como psicóloga do exercício no estúdio de Pilates, onde se trabalha com máquinas,
e é o meu grande desenvolvimento à parte da formação na área da psicologia do exercício. Excelente. Portanto, pessoal, se precisarem de um acompanhamento, depois também em parte de Pilates, tem aqui uma boa pessoa. Eu a conheço pessoalmente e o Francisco também conhece pessoalmente. Gostamos muito do trabalho dela e é por isso também que viemos aqui convidá-la para o nosso podcast. Eu agradeço. Eu agradeço. Muito bem. Pessoal, entrando agora aqui realmente no tema que esperamos conseguir-vos ajudar, no tema que nós achamos importante e que tem vindo a aparecer cada vez mais relacionado também um bocadinho com o mundo do fitness e do exercício. A Inês vem aqui também falar um bocadinho sobre isso, que é, Inês, fala aqui um bocadinho sobre como é que surgiu aqui um bocadinho o conceito de imagem corporal, como é que se tem vindo a desenvolver, como é que é visto um bocadinho também pelos praticantes e pelas pessoas, não só dentro do fitness, mas também que estão no ginásio, porque temos muitas pessoas que almejam ir ao ginásio, apesar de ainda não irem, ou fazem prática porque idealizam um bocadinho aquele corpo, ou viram aquele conceito e pensam, eu gostava de chegar aqui. Bom, então vamos começar a estruturar aqui esta nossa compreensão, a falar um pouco sobre o que é o conceito, sobre a forma como ele se desenvolve ao longo do nosso desenvolvimento, passa a redundância, e depois sobre o que é a insatisfação face ao corpo. Porque muitos dos estudos atualmente indicam que aquilo que alicia, sobretudo, adolescentes, jovens adultos, para a prática de exercício físico, concretamente, está muito entroncado com a insatisfação face ao corpo. Também, então eu vou fazer este alinhamento para que também fique melhor esclarecida esta questão. Então, o que é a imagem corporal? A imagem corporal é muita representação que eu crio, do ponto de vista mental, sobre o que é o meu corpo, na globalidade, e também partes específicas desse corpo. Ora, a representação que eu tenho da imagem do meu corpo pode ser mais próxima ou mais afastada daquilo que na realidade é o meu corpo. Quando nós temos um desfazamento quanto baste entre aquilo que é a minha representação e aquilo que de facto é o meu corpo, nós falamos em distorção da imagem corporal. Bom, eu vou desde já aqui dizer-vos que é para o pessoal não ficar todo assustado. Não é? Epá, eu às vezes não vejo bem o meu corpo tal como ele é. Tenham calma, tá? Há algum grau de distorção, diz a investigação. É muito natural em todos nós. Homens e mulheres, nós tendemos muito mais facilmente a distorcer ligeiramente o que é realmente a imagem do nosso corpo do que propriamente a entendê-lo tal qual como ele é. O problema é quando há um grande desfazamento entre aquilo que de facto eu sou e aquilo que é a minha representação. E nós poderemos entrar aqui no âmbito mais psicopatológico e encontrar distorções muito significativas em determinados diagnósticos clínicos, nomeadamente os pertencentes aos transtornos de comportamento alimentar e, mais especificamente falando, o caso da anorexia nervosa para as senhoras, mas os senhores não se lembram da coisa, tá? Hoje em dia fala-se muito em vigorexia. Então, a vigorexia, também dita de anorexia reversa ou então dismorfia muscular, também representa aqui um pouco esta questão da distorção da imagem corporal. Isto só para vos esclarecer que esta distorção é normal quanto baste, mas não tão normal, lá está, quando nós temos um grande desfazamento. À parte disto, é importante nós percebermos que o conceito de imagem corporal tem aqui diversos componentes e a investigação também nos dá que é difícil, de facto, compreender na íntegra este conceito, porque a investigação debruça-se mais sobre uma componente ou outras, está bem? Então, que componentes é que são estas? Ponto número 1, aquela que, onde está alicerçada esta distorção, é perceptiva. É a forma como eu, de facto, entendo o meu corpo, eu percepciono o meu corpo ou partes, tá? Portanto, esta é a componente perceptiva, mas há uma componente atitudinal que reflete o quê? Pensamentos, emoções e comportamentos que eu sinto, não é? Que eu construo face a esta percepção que eu tenho e que podem favorecer o meu bem-estar, não é? Quando eu me sinto una,
quando eu sinto que o meu corpo corresponde quanto basta àquilo que eu desejo e àquilo que socialmente é aceito, ou então não, pode afetar o meu bem-estar se eu perceber que aquilo que eu sou diverge um pouco daquilo que é aceito na cultura, na sociedade onde eu me integro, está bem? Então, António, agora como é que isto desenvolve? Porque se nós temos todos esta noção de imagem corporal, então como é que isto pode ser mais normal, vamos pôr assim, ou mais atípico, está bem? Então, desde cedo que nós começamos a ser bombardeados com informação acerca de como é que deve ser o nosso corpo, está bem? Aquilo que a investigação nos diz, eu estou sempre a falar da investigação porque eu acho que não há capacidade de nós entendermos estas coisas que não de um ponto de vista. Nós somos muito apologistas de argumentar baseada na ciência e na evidência. Nós somos um dos grupos que usam muito essa parte. Estou convosco. Então, a investigação diz-nos que por volta dos 6, 7 anos, os meninos e as meninas já começam a apresentar tendências face a preferências da sua imagem corporal. Então, reparem, esta idade é uma idade onde nós saímos um pouco daquilo que é o período de incubação da nossa casa e da nossa família, porque entramos na escolinha, primeiro ciclo, certo? Então, a possibilidade de comparação entre mim e os outros, nomeadamente ao nível do corpo, é brutal, tá? E depois temos os meninos a dizer: tu és gordo, ou tu és muito magra. Portanto, eles são muito genuínos nessa apresentação de opiniões, não é? Portanto, por volta dos 6, 7 anos, os meninos já começam a dizer que querem ser muito fortes, está bem? E as meninas já começam a dizer que querem ser muito magrinhas e delgadas, sim? Ora, o que é que reforça um bocadinho a construção destas imagens e representações mentais do corpo, sim? Temos muito o discurso dos pais, temos muita percepção da criança, dos pais, de quem está à volta, do índice de massa corporal da criança, e nomeadamente pelo volume do corpo, se está mais volumoso, não é? Se tem mais dobrinhas abdominais ou não, ou se a criança apresenta-se mais atlética, não é? Há uma fase do desenvolvimento infantil em que eles passam de chubby a uma fase mais atlética, não é? E então, lá está. Quando nós começamos a ter estas alterações, mas depois existe também aqui, por via da alimentação e por outras situações, o não encaixar nestas expectativas, o que existe é que, de facto, nós somos comparados e nós percebemos. Portanto, em termos de infância é assim. Ora, isto continua ao longo do nosso desenvolvimento. A etapa crítica é a adolescência, está bem? Então, na adolescência temos a puberdade e uma total desorganização física e mental decorrente daqui, que eles, ai Jesus, o que é que me está a acontecer, não é? As raparigas desesperam com o aumento do tamanho dos seios, das nádegas, das ancas, e de repente perdem uma noção deste desenvolvimento e controle do corpo. Ora, elas ficam tendencialmente mais arredondadas, como também a possibilidade nesta fase o corpo alojar mais gordura, sobretudo nas ancas, no abdômen, nas coxas, nas nádegas, é muito maior. E reparem, isto choca literalmente quanto àquilo que a sociedade pede do corpo da mulher, que é o quê? Hiper mega magra, não é? Toda muito retilínea, com algumas formas, tipo Kardashian, portanto, tudo um bocadinho de coisa, mas elas sofrem profundamente porque o corpo naturalmente tem que desenvolver, mas não desenvolve na medida que a sociedade idealizou o corpo da mulher, está bem? Então as jovens muitas das vezes acabam, porquê? Sentir uma maior insatisfação face ao seu corpo. António, existem estudos que nos dizem que, por exemplo, elas estão, em termos de índice de massa corporal, dentro daquilo que é esperado para o sexo, a altura e idade, e ainda assim elas dizem que querem ser mais magras. Portanto, é muito comum, sobretudo na adolescência, as adolescentes acharem-se mais volumosas
com mais massa gorda do que aquilo que realmente têm. Portanto, este dado perceptivo é muito importante. Elas não avaliam corretamente, na maioria das vezes, nomeadamente a percentagem de gordura que o corpo tem, tá bem? Pensam sempre até que têm mais, face àquilo que normalmente têm, tá? E isto pode gerar aqui uma série de comportamentos, nomeadamente ao nível alimentar e de exercício físico, que podem ser malévolos para estas jovens. Os jovens estão mais facilitados, porque a puberdade aumenta-lhes a estatura, como também dispara-lhes peitorais, ombros, braços, não é? Exato, no geral. E então eles, uou, não é? Chegou a vez do meu corpo a alterar. Portanto, na adolescência, a puberdade revela-se mais difícil em termos da construção desta imagem corporal para as jovens, comparativamente aos jovens, sim? Na adultez, parece que à medida que a nossa idade vai avançando, é curioso perceber que as pessoas, sobretudo séniores, acabam por desvalorizar um pouco a questão do peso corporal e da aparência em detrimento da funcionalidade do corpo. Também para as pessoas mais velhas, esta aparência acaba por ser um bocadinho mais ultrapassável, menos importante. O que querem segurar é, de facto, a funcionalidade do corpo. No entanto, para aqueles jovens adultos, há aqui investigação que nos diz também, muito gira, que, por exemplo, pessoas casadas, eu não tenho nada contra os casados, sabe? As pessoas casadas tendem a ser mais insatisfeitas com a sua imagem corporal. Normalmente tem um índice de massa corporal que excede aquilo que é o sexo, idade e estatura, mas isso pronto. E normalmente também tem mais de 5 em casa e por aí adiante. E os solteiros ou os divorciados acabam por ter mais cuidado a este nível e sentirem-se um pouco mais satisfeitos, está bem? Portanto, temos aqui este desenvolvimento, um bocadinho mais lato, peço desculpa, do que é esta imagem corporal. Agora, a questão é a problemática da insatisfação. Está muito e cada vez mais presente na sociedade ocidental, mas parece que isto está-se a alargar de forma gritante ao mundo, está bem? Que é, eu sinto-me insatisfeita com o meu corpo, homem ou mulher, sempre que eu percepciono um dado ideal de corpo que pode, na avaliação que eu estabeleço, não corresponder, nem aproximar-se daquilo que eu sou. Quando eu tenho esta avaliação, eu começo a sentir uma profunda insatisfação com aquilo que é o meu corpo ou partes desse mesmo corpo, e isso pode desembocar aqui em alguns comportamentos menos bons para os nossos praticantes. Também? Não sei se foi claro, António, se gostarias que eu esclarecesse mais. Não, foste. Eu tocaste em pontos essenciais um bocadinho que também acabam por influenciar a ideia da imagem que nós temos, mas também o que é que nos leva a querer chegar a uma certa imagem. Por exemplo, tocaste um bocadinho no ambiente, por exemplo, a comparação, se calhar, entre os solteiros e os casados. Os solteiros, por todos os efeitos, tentam ainda mostrar um certo aspecto que, se calhar, os casados não têm tanta essa necessidade. Um bocadinho, inclusive, por exemplo, quando falaste dos miúdos, mas também pode-se calhar notar-se em pessoas novas que entram para o ginásio com uma ideia e reparam as pessoas que estão há mais tempo, têm um certo formato de corpo, ou seja, esse ambiente acaba por nos moldar um bocadinho também o conceito, a imagem que nós queremos e toda essa ideia que depois há à volta do tal corpo ideal ou desejado. Inclusive, atenção, isto acontece nos homens e nas mulheres. Se calhar, neste tópico, por acaso, fazendo aqui um pequeno à parte, nós acabamos por ter muita evidência a tocar nos homens em termos de fisiologia do treino. É mais uma população mais fácil, mas neste sentido, se calhar, temos mais de mulheres esta informação, se calhar, da imagem corporal, que acaba por ter um impacto maior nelas, mas a verdade é que nós homens também temos. Se calhar não exteriorizamos tanto, que acho, isso é um ponto importante. Os homens, que aqui como a Inês disse, querem ficar grandes, querem se sentir fortes e também querem ficar definidos, não querem ter aquela barriguinha que muita gente acaba por ter e que não quer dizer que seja má para a saúde até certo ponto, mas que aparece por circunstâncias da vida, pelo ambiente em que nós estamos, por toda a influência que há. E aqui a Inês também tocou num ponto importante, que é apesar de país para país e das culturas poder haver pequenas diferenças, um bocadinho se calhar com a globalização, um bocadinho com as redes sociais, com as revistas que vão começando a mostrar os atores, um bocadinho se calhar quem está no ginásio a parte de bodybuilding, criar aquela ideia de o corpo perfeito, porque nós realmente olhamos e vemos que o tipo de pessoas que tocam acabam por ser sempre as mesmas. E aí, até fizeste aqui uma boa introdução já para a próxima questão que queríamos explorar um bocadinho, Inês, boa, já introduziste aqui. Redes sociais. Exatamente.
redes sociais, os mídia, apesar das redes sociais nos últimos anos terem sido um grande ponto, têm parecido, muito especialmente agora o Instagram trabalha muito mais com imagens que há o Facebook, mas também que já havia algum tempo atrás e continua a haver a Men's Health, a Women's Health, acabam por ser revistas, inclusive é que mostram todos os desafios por qual celebridades, por exemplo, passaram para chegar àquele corpo, que, vamos dizer, 90% das vezes que é um bocadinho mais, acaba por ser semelhante, que é aquele corpo definido, musculado, a favorecer o que, tanto no homem como na mulher, o que a sociedade hoje em dia valoriza, o homem se calhar um bom peito, uns abdominais à mostra, as mulheres realmente hoje em dia apareceu muito movimento dos glúteos, a parte do rabo, desculpem a expressão, que tem vindo a crescer muito agora, especialmente para a parte das mulheres. Os homens também se preocupam com isso, e então queria que explorasse aqui um bocadinho esta ideia agora, que a influência que os mídias têm sobre nós, inclusive começam a trazer alguns miúdos da adolescência, se calhar um bocadinho mais cedo para este conceito do que há uns tempos atrás, que há os miúdos de 13, 12 anos, acabam por ter... não têm ainda muito esta ideia, mas realmente agora facilmente têm acesso ao Instagram e começam a ter esta ideia toda de ok, realmente isto é o que valorizam, estes são os teus seguidores, os likes, os que têm visibilidade, e é um bocadinho que eles procuram, porque acho que eu expresso aqui um bocadinho este impacto que as redes sociais acabam por ter também na nossa psicologia em relação à imagem corporal. Sim, de facto, como tu estavas a dizer, o ambiente, à parte de existirem aqui também, do ponto de vista individual, características que possam facilitar, lá está, esta questão de como é que nós representamos a imagem corporal. Não vamos pôr tudo no meio, isto é uma interação entre aquilo que a pessoa é com aquilo que o meio também possibilita e incentiva. Há, de facto, uma forte influência e completamente reconhecida nos dias de hoje, dos meios audiovisuais, como também das redes sociais. Nós cada vez mais estamos no mundo virtual, sim, e é aqui que asseguramos os nossos contactos, o acesso à informação. Então, nós abrimos o Instagram, que eu acho que o Instagram é pró nisto, não é? O que é que nós vamos ver? Uma série de corpos, sim? É verdade. Gente, como tu estavas a dizer, António, o número de visualizações de seguidores, ou seja, status através do corpo, tá? Empoderamento social através do corpo. Porque toda a gente vê, toda a gente valoriza. Se eu tenho muitos seguidores é porque eu sou altamente valorizada por aquilo que eu estou a mostrar. E normalmente eu enfatizo o corpo, homens e mulheres, porque não é só, embora as mulheres continuam sempre na linha da frente, já temos muitos homens também a querer mostrar este seu corpo. E agora, gente, reparem a quantidade de reforços que esta exposição tem, além das visualizações, dos seguidores, os sponsors. No Instagram é muito fácil nós encontrarmos as pessoas muito trabalhadas a fazerem publicidade, a suplementação, a determinado tipo de alimentos que encaixam no estilo de vida e de alimentação, nomeadamente saudável. Portanto, o dinheiro que isto gera ao nível, por exemplo, dos sponsors. Mas não só suplementação e alimentação. E pelos equipamentos, está bem? Que ajudam, cada vez mais reduzidos, tá? A mostrar o trabalho que se vai fazer ao ginásio ou então as consequências de médio e longo prazo desse mesmo trabalho. Portanto, está aos olhos de toda a gente de uma forma muito fácil o trabalho que o investimento, nomeadamente, que este corpo, ao ter, acaba por gerar à volta, tá? E repara, também associado a esta ideia de corpo, que nas mulheres é muito magreza, baixa massa gorda, torneadas, mas em certas partes, peito grande, rabo grande, está bem? Os homens, é muito curioso que os homens parece que estão muito atentos à parte superior do corpo, embora eu saiba que o desenvolvimento integral é muito mais apelativo e adequado, não é? Parece que os homens preocupam sobretudo, como dizia o António, com a definição do tanquinho, está bem? Tabletinha de chocolate, o tanquinho de lavar roupa. Ok, pensamos logo. E também os braços, os ombros, a questão do abdômen, do peito e dos ombros, parece que tem logo ali um aspecto muito wow, não é? Que chama muito a atenção. Exatamente. Reparem,
que no Instagram, muitas das vezes, os homens fotografam-se da cintura para cima. Portanto, se calhar isto não é uma coincidência, é aquilo que parece estar mais gritante e apelativo aos olhos dos outros, está bem? Então, temos estas imagens idealizadas e fortemente defendidas na nossa sociedade e que estão a gerar muito interesse, muito dinheiro, mas que de facto também estão aqui associadas ao quê? Vamos pensar de forma mais lata. Sucesso! Quando nós vimos uma pessoa mais magra, mais trabalhada, temos esta noção fantasiada de que aquela pessoa deve ser muito bem sucedida. Epá, aquela pessoa parece estar muito bem com a vida, muito bem disposta, muito bem organizada, não é? Portanto, há esta ideia um bocado fantasiada, porque realmente o é, felicidade, sucesso, a boa sorte, e portanto começa-se a associar aqui uma série de coisas a um corpo com um determinado formato no homem e na mulher. Agora, António, eu vou-te levar isto para outra coisa, que é o sem fim de preocupações que o confronto com estas imagens sistemáticas em meios audiovisuais, como também redes sociais, gera quando eu não tenho aqueles corpos, está bem? Os medos de será que eu me vou integrar na sociedade, mas também no meu grupo. Porque depois isto começa a ser norma, não é? O poder ir ao ginásio, o poder fazer determinado tipo de alimentação. Ai, vais comer isso, credo, isso está cheio de açúcar. Como é que tu és capaz de comer essas coisas, não é? Não vais ao ginásio, como é que é possível não ir ao ginásio? Portanto, há aqui um sem fim de posicionamentos dos outros, não é? Que quando eu não incorro naquele tipo de comportamentos, eu sou posta à parte, eu sou vista como ET, tipo, what? O que é que se passa, não é? Portanto, há aqui um sem fim de situações que levam a uma busca, eu diria quase que obsessiva, de homens e mulheres face a este corpo que eles sentem que é o aceite e o desejado. Está bem? As questões da atratividade também são aqui extremamente importantes. O eu sentir-me olhada, o eu sentir-me desejada, não é? Na idade adulta, este é o advento maior das relações, não é? Eu quero estar integrada, eu quero sentir-me, uau, cheguei, não é? Quando entro na algum lado. E lá está. Este corpo sustenta muito este ideal de reconhecimento, de valorização. E parece que as pessoas estão a perder a objetividade, porque mais do que valorizarem em termos da generalidade, o seu autoconceito físico, de estarem bem, vamos pôr assim, está bem? E de se sentirem bem com isso, não. É uma busca desenfreada por uma baixa percentagem de gordura no corpo, homens e mulheres, e uma definição muscular para os homens que às vezes excede determinados limites, e que às vezes para chegarmos a determinadas percentagens de massa muscular utilizamos aqui ajudas que podem nos causar muito dano, tá bem? Não falo em suplementação, em estarmos a comer muito durante o dia, sobretudo proteína, não falo nada disso, está bem? Mas lá está, parece que este enquadramento social cada vez mais nos pressiona à beleza, à estética da magreza ou do músculo, e somos constantemente bombardeados nisto. Se nós abrimos uma revista, e as mulheres estão altamente suscetíveis a estes estímulos, porque adoram revistas de moda e uou, não é? É tudo excessivamente magro. Ou então, mulheres um pouco mais trabalhadas, também já vamos assistindo, não é? E muitas mulheres já começam a entrar mais pelo treino de força e até seguir bodybuilding, competir a este nível, mas lá está. Nós somos constantemente confrontadas com apresentadoras na televisão que têm sempre tudo no sítio. Vamos abrir uma revista e temos sempre mulheres airosas com 34 ou 36, parece que cabe naquela gente como se não houvesse amanhã. E andamos sistematicamente a ser bombardeadas com isto e com episódios das Kardashian e tudo mais e mais alguma coisa. E parece que isto começa a ser a norma, que viver e relacionar-nos com o corpo tem que ser de facto aquilo que nos é apresentado. Não tem que ser necessariamente assim, tá bem? Temos que saber avaliar até onde é que vão estas oportunidades de estarmos bem connosco e com o nosso corpo, porque isso de facto representa uma boa parte daquilo que é a nossa noção de satisfação mais global com a vida, connosco,
bem também com o nosso bem-estar, a nossa percepção de bem-estar subjetivo. Não Sim, eu acho que isso é muito importante o que falaste, porque a verdade é que o grande grosso, por exemplo, nós como PTs e profissionais do exercício que vamos trabalhar, muito raramente aparece alguém que lá no fundo diga: eu realmente tenho este problema de saúde. Existem, mas normalmente, especialmente as gerações mais jovens, o que elas nos procuram, se quiserem ter o nosso seguimento ou ter algumas dicas, é como é que eu posso ficar maior ou como é que eu posso ficar mais magro. Essa é realmente a procura que eles procuram. E não é só pela parte de saúde, essa, vamos ser sinceros, eu estou também a falar um bocadinho por mim, eu estou na faixa de, sou um jovem adulto, realmente, às vezes a motivação que eu tenho também, e esta parte acaba por ser um bocadinho importante, se não em demasia, é, eu trabalho porque gosto de um corpo também bonito, apelativo, que na verdade, o que nós chamamos funcional, o que nós acabamos por definir este corpo apelativo, como é neste foi aqui um bocadinho, às vezes não é aquilo que nós gostamos, acaba por ser também um bocadinho que achamos que a sociedade valoriza. E isto realmente, isto acaba por ser também um ponto com que nós profissionais trabalhamos muito, às vezes pessoas que não são muito motivadas ou que já almejam aquele corpo há muito tempo e não conseguem. Às vezes o difícil de as trabalhar para estar próximo daquele ponto, porque aqui há um ponto muito importante na parte de fisiologia, independentemente do que um psicólogo, um nutricionista, um profissional de treino faça, que é a genética, ok? A genética nós nunca conseguimos mexer e é importante que, apesar de ser possível ter um corpo saudável e se calhar uma aproximação à imagem que nós idealizamos, dificilmente vai ser igual àquela pessoa que nós queremos. Isso é muito importante ter a noção que a genética tem um papel importante aqui e que muitas vezes essas... do tipo de corpo e na maior probabilidade daquele corpo responder de determinada forma aos estímulos que lhe chegam de alimentação, de exercício, e de facto os corpos não são todos iguais. Há pessoas que, por exemplo, lutam com a questão da magreza, que não conseguem ganhar peso. Eu estou a pôr a coisa ao contrário, porque normalmente é eu ganho peso, agora quero-me livrar. Mas também há clientes que, por exemplo, nos chegam e que lutam com a questão de uma magreza extrema. É verdade. E que não têm problemáticas atrás, transtornos alimentares e coisas assim, mas que de facto, pela questão da genética, não têm facilidade em ganhar peso ou massa muscular. Exatamente, esse é um bocadinho importante. Nós temos alguns conceitos na ciência que falamos, por exemplo, os diet resistant, normalmente são pessoas que têm uma resistência muito grande a dietas mesmo em déficit calórico, e o que a Inês falou aqui um bocadinho é o grupo que nós chamamos os hard gainers. São o quê? São pessoas realmente magras, que às vezes podem comer muito bem ou muito mal e parece que não ganham muita gordura, que no ginásio é muito difícil às vezes trabalhar com elas, e é assim, é possível estas pessoas, os hard gainers, ganharem músculo e estarem mais definidos. Agora, se quiserem pensar uma aproximação a um Schwarzenegger, ou que vocês idealizam, por exemplo, num Man Physique, na competição de corpos, se calhar é difícil chegar àquele ponto porque realmente a vossa genética não vos proporciona isso. E acho que é um ponto difícil, se calhar, na psicologia, pode entrar aqui um bocadinho na psicologia do exercício. Daqui, especialmente a uns anos, acho que ainda não há muita penetração no mercado, especialmente cá em Portugal, ainda um bocadinho dessa parte. Espero bem que venha a existir mais, que é... E é um trabalho que nós tentamos fazer, como por exemplo os PTs, que é conseguimos que vocês valorizem as vossas pequenas progressões, não só em termos de força e peso, mas a imagem realmente do corpo, porque vocês não podem esperar conseguir o que vocês querem, às vezes em 3, 4, 5, 6 meses, um ano. Realmente isto é tudo um percurso que vai ter pequenas valorizações, e quando eu digo ganhar também é perder. E realmente às vezes, hoje em dia às vezes o difícil, mesmo ao fim do ano, é que conseguimos fazer com que elas mantenham a progressão e a aderência, que é uma coisa que me tem parecido muito agora em evidência, especialmente na área de nutrição, a aderência à dieta. Porquê? Porque realmente as pessoas idealizam chegar a um ponto que aquele ator conseguiu em 6 meses e elas não vão conseguir, porque aqui pegando um bocadinho no ambiente, que acho que é importante as pessoas terem essa noção, aquele ator trabalha para mostrar o corpo dele é parte do trabalho dele. Agora imaginem a pessoa, um dos nossos ouvintes é um pai, tem 3 filhos, trabalha das 8 às 7. A verdade é que o vosso ambiente e os pontos importantes na vossa vida, se calhar não é o corpo. Ok, a saúde é sempre importante e eu valorizo muito o treino nos ginásios, atenção, e a musculação, mas realmente ter a atenção do filho ou o trabalho acabam por ser fatores que não vos ajudam tanto, que aquele ator ajuda, porque, tal como nós temos falado em alguns podcasts e vamos falar mais à frente, há vários fatores a influenciar aqui o vosso treino, o vosso corpo, a vossa dieta. Isto é o sono, o tempo, a suplementação. Também é preciso às vezes algum investimento de tanto tempo como de dinheiro. Que algumas pessoas não têm essa capacidade de simplesmente... Às vezes não é falta de dinheiro, é simplesmente... Tenho 3 filhos. Uma pessoa vai estar preocupada em comer aquela X% de calorias.
com todo o trabalho e o stress que tem. Isto é tudo uma coisa à volta e acho que é importante as pessoas também se focarem nisso, que é, atenção, que o que nós idealizamos nas capas de revistas, as pessoas trabalharam especificamente para aquilo, que foi um target que eles colocaram e a vida deles Girou. exato, Em torno daquilo. girou a prioridade para aquele ponto que Uhum. vocês podem conseguir trabalhar para aquilo, mas que vão levar mais tempo porque têm outras importâncias na vossa vida. Quando eu digo família, amigos, outros hobbies que têm, outras coisas que tenham, e acho que isso é uma coisa importante que acaba por influenciar às vezes variações de pessoas. Sim, António, eu concordo, mas também acho que é importante nós passarmos esta mensagem. Mais do que eu estar a querer sobrepor-me ao percurso de uma celebridade que eu encontrei, é ressignificar esta informação para, se esta pessoa, para baixar peso corporal, está bem? Vamos pôr assim. Alterou a alimentação, começou a treinar, alterou um pouco o seu estilo de vida para equilibrar melhor diferentes atividades no seu dia a dia e conseguir recuperar melhor. Também é uma coisa muito importante para nós conseguirmos ver os benefícios do investimento no treino, está bem? Se esta pessoa a fazer este tipo de alteração conseguiu aproximar-se ou então mesmo cumprir este seu objetivo de resultado de baixar o seu peso corporal, então eu, podendo também reestruturar algumas coisas na minha vida, poderei cumprir, se tiver um mesmo objetivo de resultado de baixar peso corporal, eu também poderei conseguir. Portanto, mais do que utilizarmos estes modelos que existem, celebridades ou não, e tentar igualar o percurso, é tirar a informação que nos é válida para nós próprios iniciarmos o processo e termos direções de como é que em nós poderemos fazer para também conseguir alcançar esses resultados. E não é fazê-lo de forma autónoma. Atenção, é muito importante que estes processos possam ser devidamente orientados pelos devidos especialistas. O expert em exercício físico, o nutricionista, o psicólogo do exercício, o fisiologista de esforço. Portanto, mais do que às vezes temos aqui processos muito autodidáticos e de autorrecriação, é nós percebermos que aquilo que foi funcional para uma pessoa que tem características e um enquadramento muito concreto foi funcional naquele caso. Não quer dizer que seja uma receita com os mesmos ingredientes para tudo o resto. Por favor, não façam isso. Também acontece um bocado na psicologia, né? Às vezes interpretações, por exemplo. O pessoal joga-se para o Google lá à procura dos símbolos. Doutora Inês, sonhei isto e fui ver ao Google o que significa isto e aquilo. Uou, calma lá, não é nada disso. Portanto, acho que é importante passar também esta mensagem. Portanto, não sobreponham. Exato. Eu acho que é a tal coisa aqui que neste também ponto. Hoje, o acesso à internet acaba por também ter aqui o nosso fator, certo? Atenção que o que vocês procuram muitas vezes no Google é um bocadinho o que nós chamamos de chapa 5, como informação muito espremida e filtrada para atingirem, ok? Quando nós criticamos também, atenção, coisas como aparecendo na Men's Health e outras, não é que aquilo esteja errado, o que nós criticamos não é que aquilo esteja errado, o que nós criticamos é, como a Inês aqui disse, aquilo funcionou num contexto muito específico, ok? E se vocês, aí eu valorizo um bocadinho o autodidatismo, ok? Se tiverem especialmente um bocadinho mais de experiência e começarem realmente a entrar um bocadinho só na ciência, tanto na psicologia do desporto como aqui na parte de fisiologia do treino, vocês vão ver que é um mundo, existe muita palavra depende, existe muito aqui. E vão ver. Não gostam, António. Depende do quê? Depende, exato. Mas Aí isto a não é questão. assim. Mas depende. É verdade que nós olhamos, e se vocês virem realmente o que nós consideramos hoje em dia a ciência, que às vezes se vê no jornal, se vocês virem realmente um papel científico, o que vão ver é isto pode acontecer, mas há muitos dependes, e no fim acaba quase sempre a dizer temos que explorar mais este fator. Ok? E é a tal coisa. Atenção, o contexto da tal informação é sempre importante. Ok? Aqui, Inês, explorando agora aqui um bocadinho, se calhar, tentar entrar aqui para uma ideia um bocadinho mais prática, ok? Conhece aqui alguma técnica, aqui algumas dicas que possas dar, como é que nós podemos gerir aqui um bocadinho, tanto no ginásio como no dia-a-dia, obviamente que aqui a nossa audiência é mais focada na parte do fitness, como é que podemos gerir aqui estas pressões que vamos ter um bocadinho externas, alguma ideia de que isto é tudo um percurso longo, como é que nós podemos tentar aumentar a aderência a ele e aqui um bocadinho
os prós que acabamos por ter da imagem do corpo, que acho que, na minha opinião, que é importante se calhar para puxar algumas pessoas para o ginásio e torná-los mais saudáveis, mas até que ponto é que esse pró passa a ser um contra, ok? Um bocadinho algumas estratégias que nós podemos usar. Ok. Bom, então, eu acho que nós temos que atuar em diferentes frentes. E um serviço como este de disponibilizar exercício físico e que toca necessariamente nestas questões da imagem corporal, deverá apetrechar-se de um conjunto de técnicos que, funcionando de forma articulada, consigam então chegar a diferentes campos que estruturam o funcionamento dos praticantes para poder prestar o melhor serviço possível. Então aqui, o profissional de nutrição é extremamente importante no sentido de melhor educar os nossos praticantes acerca daquilo que é uma alimentação mais devida, não só para o seu tipo de corpo, bem como para as práticas que desenvolve e qual é que é a ingestão calórica e que tipo de alimentos nós temos aqui mais necessitados para que a pessoa possa sentir-se melhor e também ajudar a cumprir os objetivos a que se destina. E porquê? Porque esta questão da imagem corporal e da insatisfação corporal, nomeadamente, desemboca, do ponto de vista comportamental, em homens e mulheres, nas questões da dieta e nas questões da procura do exercício físico. Está bem? Então, aquilo que nós vimos é que muito facilmente as senhoras, porque querem baixar peso e querem perder gordura, fazem uma data de cortes espontâneos na sua alimentação, às vezes sem sustentação de conhecimento. É um bocadinho por, olha, eu tirei aquilo, a minha nutricionista disse para alterar aquilo. Então nós vamos pegando aqui e ali as receitas, o que é dito nas revistas, não é? E vamos tentando adaptar. Ora, é muito importante ter alguém especializado a seguir-nos, tá? Aquilo que nós observamos é que os homens tendem a consumir muito mais proteína, produtos lácteos, exatamente como forma de facilitar o ganho de músculo, e as senhoras cortam abissalmente em hidratos, cereais, tá? E priorizam o aumento dos vegetais, das frutas. Ora, e nós precisamos de trabalhar e ser muito assertivos a trabalhar nestes processos de crenças falaciosas face à alimentação, o que é que realmente é uma boa alimentação e hidratação, como é que nós podemos utilizar isso em favor do nosso bom desenvolvimento, do nosso bem-estar mais geral e especificamente para as questões de exercício para produzir os resultados que nós desejamos, está bem? Depois, outra coisa tem que ver com a procura do exercício e o próprio instrutor educar os seus praticantes para como é que ele apresenta, como é que a pessoa apresenta estes motivos e qual é que será o tipo de exercício que, em duração, frequência e intensidade, é o mais apropriado ao desenvolvimento, ao cumprimento destas motivações que as pessoas têm, está bem? E educar. Há pouco falava-se muito aqui no treino de força, não é? Cada vez mais homens e mulheres. Os homens, então, adoram. Orientam muito as suas escolhas de prática para musculação, crossfit, portanto, tudo aquilo que acaba por trabalhar de forma massiva músculo e acaba por empoderá-los neste sentido, há aqui um afunilamento das escolhas. As senhoras tendem a procurar, às vezes, modalidades um bocadinho mais de gasto calórico imediato, de coisas mais vigorosas, os jumps, os pumps, os cyclings, como forma de haver um gasto calórico significativo, mas lá está. O que é que a pessoa pretende e como é que a pessoa vai enquadrar isto numa lógica mais de bem-estar e de sentir-se bem consigo, com o seu corpo, e onde é que estão os limites da atividade? Porque muitas pessoas escolhem por si estas práticas, não é? E pensando que vão alinhar-se com os seus objetivos e os ajudarão a cumprir, e esquecem-se um bocadinho de também se educar quanto àquilo que é uma prática adequada. A Organização Mundial de Saúde já deu diretrizes a este nível de frequência, duração e intensidade da atividade física, grosso modo, para que produza
benefícios ao nível da nossa saúde física e psicológica e noutras dimensões afetas ao nosso bem-estar. Aqui estamos a falar de exercício físico, portanto é uma coisa mais específica, mas ainda assim os nossos praticantes devem de ser ativamente educados pelos instrutores acerca do que é um exercício saudável. E o que é isto? António, às vezes, por exemplo, se tu prescreveres exercício a uma pessoa e pedir que ela faça 3 vezes por semana com intervalo de 2 dias, esta pessoa pensa, calma lá, se eu fizer 3 vezes por semana, tenho resultados, se eu introduzir aqui menos uma folga e espetar lá mais alguma coisa de exercício, se calhar eu chego lá mais cedo. E está a furar aquilo que pode ser um plano de prescrição que considera também a recuperação do indivíduo para ele potenciar o desempenho dele no dia de treino e conquistar então os benditos resultados. Se eu estiver a dizer alguma baboseira, diz-me. Não, estás a falar. É uma coisa que nós. Às vezes há uma limitação do nosso trabalho. Portanto, quem trabalha connosco ou está interessado, atenção, que por muito bom que nós façamos, estes pequenos pormenores que a Inês falou agora aqui, por exemplo, de introduzir mais um treino, não é que esteja totalmente incorreto. A coisa é que nós, os profissionais, acabamos por planear numa ideia que vocês nos deram. E aqui em português, falo mais vezes aqui a palavra, nós chamamos de misreporting. Portanto, reportar algo que não é propriamente o mais correto, ou não reportaram algo, omitiram, pode alterar às vezes o que nós prescrevemos, ok? Pode influenciar o princípio todo da subcarga e adaptação que nós planeámos, um bocadinho a periodização, um bocadinho o vosso descanso. E nós preferimos que vocês nos cheguem à frente e digam, olha, eu acho que 4 semanas vai resultar, 4 vezes por semana vai resultar mais. E nós dos uma podemos dizer assim, olha, não vai resultar? Ou podemos dizer, depende, poderá resultar. Aqui outra vez a nossa palavra depende, mas atenção que vamos ter que adaptar então o treino, ok? Aqui não quero depois envolver-me, e neste ponto importante, atenção que depois há problemas como overtraining, problemas lesões. A nível... Exato, lesões, problemas às vezes homens, nível de testosterona, mulheres, disfunções em termos menstruais, tanto na parte de produção de estrogênio e progesterona, mas também às vezes em termos de dias, da quantidade de sangue que acabam por ter durante a menarca, ok? Portanto, estes são fatores que às vezes podem influenciar, ok? Portanto, atenção. Exatamente. Portanto, é aqui que também os instrutores, os profissionais de exercício físico deverão de atuar no processo de educação para a prática. O que é uma prática adequada aos objetivos que a pessoa se propõe? Onde é que esta prática começa-se a aproximar de uma headline, tá? Porque podemos ter aqui pessoas que tragam de si, de um ponto de vista individual, características para a prática de exercício físico que não sejam propriamente facilitadoras do seu bem-estar. Nós podemos ter uma maior disponibilidade para praticar exercício físico se tivermos antecedentes, por exemplo, de perturbações ao nível desta dismorfia corporal, não é? Se eu não entender bem o meu corpo, eu posso procurar a prática de exercício físico como forma de alterar a percepção que eu tenho do meu próprio corpo, e eu já disse no início que esta percepção pode estar altamente turpada, não pode ser, pode não ser real, está bem? E então, também temos aqui a possibilidade de procurar o exercício, por exemplo, pessoas que tenham já algumas questões ao nível dos transtornos do comportamento alimentar, que procuram a prática de exercício físico como compensatória de muitas das vezes uma ingestão de calorias que é muito além daquela que necessitam, não é? E acabam por ter na prática uma forma de canalizar o excedente calórico que puderam consumir ao longo do dia. Portanto, tem que haver aqui um ativo cruzamento dos profissionais da nutrição e que também são altamente importantes nesta prevenção dos transtornos de comportamento alimentar, porque lá está, às vezes as pessoas permitem-se a atuar estratégias de redução, restrição da quantidade e do tipo de alimentos que têm um impacto sério sobre o seu funcionamento físico e psicológico. E as pessoas fazem tantas vezes disto por autorrecriação, portanto, e podem estar aqui a mexer em coisas que não sejam facilitadoras, como também, não tendo tanto controle de impulsos, podem desenvolver aqui alguns comportamentos de vómito, indução de vómito, consumo de diuréticos e laxantes como forma também de canalizar este excedente de energia que consomem ao longo do dia. E lá está, o profissional de nutrição é excelente aqui no sentido de educar para boas práticas de alimentação, o que é mais adequado, menos adequado. Aqui a introdução do profissional de exercício físico
peço desculpa, ao nível da psicologia e do exercício, também será muito importante no sentido de avaliar ao início qual é que é a percepção do corpo e qual é que é a realidade deste corpo e ajudar o nosso praticante a aproximar mais estas duas coisas e a desenvolver um conjunto de pensamentos e emoções que sejam mais realistas e favorecedores do investimento saudável neste corpo, está bem? Portanto, eu penso que o cruzamento dos diferentes profissionais será a solução indicada para nós educarmos, grosso modo, os nossos praticantes face a como estar face ao corpo. Isto não é uma estratégia, é uma articulação de especialidades, do meu ponto de vista, e daquilo que em potencial estas especialidades poderão trazer para que o nosso praticante esteja num ambiente o mais adequado possível e ele se estruture também a partir daí, não é? Portanto, mais do que ser só uma coisa sobre o indivíduo, é o ambiente condicionado para ele incorrer nos comportamentos que são os desejados, de um ponto de vista alimentar, psicológico e físico. Não sei se respondi completamente à tua questão. Outra coisa que é importante, só para terminar, Sim, tá? força. A investigação diz-nos que os nossos praticantes também podem trabalhar melhor através da atividade física mais geral ou do exercício físico mais especificamente esta imagem do corpo e aproximar a percepção da realidade quando temos instrutores que de si também trabalharam esta sua imagem do corpo e tiveram este processo de arrumar aquilo que é o seu corpo e aceitar o corpo, tá? Portanto, quando eu tenho um instrutor que pode também ser adicto de exercício, por exemplo, o exercício é uma adição comportamental. Às vezes os meus clientes dizem, mãe, mas exercício é dependência? Não, dependência são drogas, são tabaco, é álcool, e são substâncias químicas que levam a dependência. Mas há um sinfim de comportamentos que também geram dependência e adição. Jogo, sexo, exercício, comida, trabalho, tudo pode gerar adição, está bem? Portanto, se eu tenho aqui, por exemplo, um instrutor adicto que precisa, mais do que tudo, fazer exercício físico para se autogerir e priva-se, por exemplo, de uma série de coisas à volta para poder fazer exercício e compromete outras tantas coisas da sua vida para dar prioridade ao exercício e tem sintomas de abstinência quando não faz, irrita-se, estressa-se, mal-humorado, ansiedade até e fazer exercício, se calhar é difícil também passar a uma pessoa, a um praticante, uma noção mais saudável daquilo que é a prática e de como é que ele deve de encaixar as peças do puzzle para também desenvolver a partir daí um estilo de vida mais saudável e uma imagem mais satisfatória daquilo que é o seu corpo. Portanto, a figura do instrutor também deve ser alvo de trabalho a este nível, nomeadamente com o profissional da psicologia do exercício, para que nós asseguremos que, do ponto de vista da liderança, e aqui a figura do instrutor é maior, não é? Porque é o instrutor que vai dirigir todo este processo e estruturar, é importante no sentido também de desenvolver no nosso praticante melhores percepções e atitudes face ao seu corpo e imagem do corpo. Comiste lindamente as coisas, a sério. Acho que tocaste aqui em vários pontos importantes, mesmo. Já terminaste a gravação ou ainda estamos a gravar? Ainda estamos a gravar. Ok. Portanto, ótimo, ok. Acho que tocaste em pontos fundamentais e tocaste aqui se calhar uma coisa que eu por acaso não tinha pensado no início do podcast, mas acaba por ser muito importante, que é não só o praticante, mas nós profissionais também temos o nosso papel aqui de educação e de influência, tanto pela positiva como pela negativa, e é importante termos esse cuidado. Aqui tocámos muito aqui nestes pontos da imagem corporal, que acho que foi bem o objetivo do podcast. Eu quero só fazer aqui um pequeno à parte para quem esteja a ouvir. Hoje em dia começam a haver algumas tendências que eu acho muito importantes em termos de aceitação do corpo. Têm a começar a aparecer, acho muito importantes. E nós, pelo menos Breaking My Limits, nós valorizamos muito essa aceitação, mas queremos dar só um pequeno à parte de atenção que a aceitação de um corpo que nós começamos a considerar obesidade é importante ter a aceitação no momento, mas tem que perceber que isto acarreta problemas de saúde para o futuro, ok? Ou seja, aceitem o vosso corpo,
mas tenham noção que por vezes têm que melhorar essa forma, não com o intuito de serem valorizados pela sociedade, mas que acaba por ter aqui fatores em termos de saúde que são importantes. Okay? Nós não tocamos muito neste tema, podemos vir tocar nos episódios mais à frente, mas tenham só atenção a este pequeno pormenor. Okay? Inês, quero só aqui agradecer por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Tocaste os pontos essenciais, falaste É exatamente. sempre muito divertido. Boa, nós também adoramos ter aqui convidados que falam aqui de outros temas que nós também acabamos por não dominar muito e queremos dar a maior informação possível a toda a gente que nos chegue. Se gostaram daqui do nosso episódio, não se esqueçam de subscrever o canal, de seguirem no Instagram, ok? Caso tenham alguma questão ou gostassem de um tema que pudéssemos aqui discutir na área de psicologia do exercício, enviem-nos mensagem direta, nós teremos todo o gosto em voltar a convidar a Inês e graças a Deus ela poderá aparecer mais alguns dos nossos episódios e espero que tenham gostado. Inês, uma vez mais um obrigado e pessoal, até à próxima. Obrigada. Estás farto de tentar treinos e dietas sem nunca alcançar o teu corpo de sonho? Também já estive aí, tal como centenas dos nossos alunos. Olá, eu sou o Francisco Bação e tenho a solução ideal para ti. No Breaking My Limits nós temos o acompanhamento online o mais personalizado e otimizado possível para que tenhas sempre o planeamento de treino e nutrição o mais adequado aos teus objetivos, às tuas preferências e ao teu dia-a-dia. Portanto, se estás pronto para dar o salto no teu treino e na tua alimentação sem nunca comprometer o teu bem-estar e os teus objetivos, alcançando-os cada vez de forma mais rápida e despreocupada, é muito simples. Basta clicar no link que está na descrição. Rapidamente entrarás em contacto com um dos nossos treinadores, onde terão a vossa primeira reunião e a partir daí, equipa Breaking My Limits. Bons treinos e espero que desfrutes do podcast.